podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema. Quinzenalmente nos agregadores podcast. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aí. E nós também temos um perfil no Instagram, se quiser nos siga lá. E hoje nós vamos falar sobre um grande filme dos anos 2000, o suspense policial Colateral, dirigido pelo grande Michael Mann, lançado em 2004. E eu sou o Marcos Damiani Lobo na espreita, o implacável Leandro Tonello. E só conforte-se em saber que você nunca teve uma escolha. E ele, retornando ao Cinema Aventura, ele que conhece todos os becos das ruas, o nosso guia da cultura pop, Alexandre Luiz. Nossa, que beleza, hein? Agora eu também conheço todos. Tá bom. O estilo Michael Mann, né? O Michael Mann levava a galera para passear em Los Angeles lá e o Jamie Foxx falava: cara, pra onde você tá me levando? Que lugar é esse? Eu sou daqui e não conheço Puta. Nossa, passava um apertado, cara. É incrível, cara. Hoje é o nosso segundo programa sobre o Michael Mann, né? O primeiro foi Fogo contra Fogo, aí o Alexandre fez o Matador com a gente do John Woo e ele ameaçou a gente, olha só. Falando que se não colocasse no próximo, a gente tava morto. É que Fogo contra Fogo é um dos meus filmes preferidos da vida. E... Cara. Tudo bem, eu perdoo uma vez. Duas... Sem dúvida jamais. Nenhuma. Só pra quem quiser, aí foi o episódio 71 do Cinema Aventura. Aqui a gente vai ter uma pequena pérola ali do cinema americano. E é um filme que quase ninguém ouviu falar mal, né? Esse, o Colateral, né? Uhum. Mas também é um exemplo. Eu sinto que às vezes ele é um pouco esquecido também, né, cara? Meio deixado de lado, assim, tanto na filmografia do Mann quanto no de ação em geral, assim, cara. É verdade. Porque, assim, ele é até um filme menor, né, do Mann, se pensar. Sim, principalmente levando em conta o que ele vinha fazendo desde o começo dos anos 90 no cinema, né? O cara só tava fazendo um filme gigante, assim, tipo, O Último dos Moicanos, Fogo contra Fogo, Informante, Ali. Aí, de repente, ele pega um filme realmente bem pequeno, né? Com uma história que se passa num curto período, envolvendo poucos personagens. É um filme menor, mas... Nossa, cara, ele se sai tão bem nele quanto ele se saiu fazendo os épicos dele, sabe? Menor em questão de produção, é exatamente isso que você falou. É um filme que tem uma história limitada ali, né? De questão de personagens, de espaço, vamos falar assim, apesar de ser em Los Angeles, mas tem o confinamento ali um pouco do táxi, né? Se passam muitos diálogos ali dentro, então nesse sentido aí, realmente, os grandes filmes ali do período ali, dos anos 2000 ali. E ajudou muito na questão técnica, né? O Colateral, ele é um filme que ele demonstra o que dá para fazer com a câmera digital num período que ainda pouco se falava de fato fazer uma transição do digital do 35mm pro digital, sabe? Ele vai lá e pega, faz um negócio no digital e usa isso como linguagem, porque ele não tenta emular o 35mm quando tanta gente faz até hoje, sabe? Tipo, tem muito filme que você vai ver hoje, o filme tá tentando imitar película, mas ele é rodado em digital. Ele não, ele usa o digital como linguagem e, cara, que ideia, assim, que ele já tinha trabalhado com a câmera digital em outros projetos anteriores, né? Ele tinha, no próprio Ali, ele usa em algumas cenas a câmera digital, e ele tinha produzido uma série um ano antes, que era Robbery Homicide Division. Uma série que foi cancelada logo na primeira temporada, ela teve 13 episódios só. Ela tinha o Tom Sizemore como protagonista, e ele foi um dos responsáveis pela série ter sido cancelada, né? Porque ele foi preso por posse de drogas e tal, e aí... É foda, a gente falou bastante do Tom Sizemore no Fogo contra Fogo, né, cara? E é foda, né? Um talento desperdiçado ali também, né, Sim, cara? Porque o cara, ele sempre foi um ótimo ator, sempre delegado a cargos, tipo, de coadjuvante, etc., assim, na maior parte das vezes.
mas muito expressivo, né? Ele roubava a cena quando ele fazia parte, assim, do filme. E, pô, roubar a cena num filme que tem Val Kilmer, De Niro, Al Pacino, né? E ele conseguia chamar atenção, né? O cara era foda. E é engraçado porque nessa série ele basicamente faz o papel do Al Pacino, assim, porque o Robbery Homicide Division é muito fogo contra fogo. É justamente praticamente a mesma equipe, e ela é toda rodada com câmera digital, e a estética dela é muito parecida com o que o Mann faz no Colateral e depois no Miami Vice. Eu vou fazer uma pergunta porque eu reassisti ontem, eu tenho em DVD esse filme. Eu adoro esse filme, mas fazia muito tempo que eu não assistia, fazia no mínimo aí uns 7 anos que eu não via, e assisti ontem de novo. Eu vi a cópia digital, porque o de DVD tava inassistível, assim, a qualidade se colocar o DVD numa TV atual, não tem não, como. fica ruim. Mas eu percebi uma coisa, aí vocês me dizem se vocês têm esse relato técnico. A granulação no começo do filme, ela é de outra câmera ou ela é só um efeito pós-produção? Você sabe me dizer? Cara, eu sei assim que tem uma granulação no filme, que é granulação de filme mesmo, porque tem algumas cenas dele que foram rodadas em 35mm. Ah, entendi. E tem a granulação que é ruído digital, né? Que em cenas escuras com a câmera digital, ela dá aquela granulação mesmo. Eu percebi mais, na verdade, a granulação naquela primeira cena do aeroporto, mas... Que tem o Jason Statham, né? Que depois, quando a gente começar a falar mais do filme, né? Que, cara, é muito engraçado nesses cameos, assim, né? Sim. E depois na cena do Clube de Jazz também tem bastante granulação. Justamente, eu acho que são as duas cenas que são rodadas em 35mm. 35, legal. E tem até uma cena que fica, assim, estranha um pouco na hora do metrô, né? Tem um ângulo, assim, de dentro do metrô, assim, que foca ele do lado de fora entrando, né? Fica uma coisa... Porque tem um efeito atrás, assim, então eu acho que foi realmente um momento de transição ali, né? De produção, né? Porque é muito difícil, porque, assim, pro tela verde, fundo verde ficar realmente convincente, depende de iluminação. E ali ele estava numa iluminação bem naturalista, né? Ele não está com uma iluminação própria para tela verde, não, para fundo verde, não. E aí ficou meio zoado mesmo. Tanto que tem um extra no DVD que o Mann justifica ele ter escolhido algumas cenas do trem terem sido usado, ele ter usado a tela verde, porque ele queria que atrás estivessem passando os prédios muito específicos. Que coisa peculiar. Pois é. Tem a cena que Bom, spoiler do filme? Dá pra falar spoiler? Vamos falando do filme depois, né? Acho que é mais legal a gente falar da parte técnica primeiro e depois a gente... Exatamente, Leandro. Eu tinha separado aqui, foi a primeira vez que foi usada a câmera Thompson Viper. Isso. Que depois ele usou no Miami Vice e no Inimigos Públicos, né? Também tem essa cara, assim, né? Mas o que o Alexandre falou é perfeito, dá pra perceber, assim, tipo... Essa cena é nítida, assim, que tem fundo falso, assim. Mas essas peculiaridades dele com a cidade, cara, mostra o amor dele por Los Angeles, né? Eu não sei se é uma fascinação ou se é sei lá, um fetiche invertido, né? Porque tem gente que odeia Los Angeles e adora falar mal de Los Angeles. Ele não, ele mostra uma beleza, assim, é muito esquisito, cara. Eu acho que o Mann, na verdade, ele gosta de grandes cidades, né? Né? Ele tem uma fascinação por grandes cidades, né? E ele sabe filmar grandes cidades como ninguém. É impressionante o que esse cara consegue fazer. Nesse filme aqui, ele deixa um ar meio aconchegante até, né? Então, cara, porque assim, eu sinto que no Fogo Contra Fogo é uma Los Angeles bem mais opressiva do que no Colateral, assim, cara. Sério, vocês têm essa impressão? Eu tenho a impressão de que ela é aconchegante do ponto de vista do Max. Então. Mas isso que eu tô falando. Mas quando a gente analisa... o Vincent odeia aquele lugar. Não, então, mas quando a gente analisa a temática do filme, a gente percebe que ela não é nada aconchegante. Né? Não, ela é totalmente hostil O aconchego é justamente na cena com o Max ali no comecinho do filme, né? Sim, porque todo o lance ali é meio que um estudo mesmo de um evento acontecendo numa cidade de 17 milhões de habitantes e que é corriqueiro, assim, tipo, uma coisa dessa pode acontecer pode acontecer guardadas as devidas proporções. Sim. Numa cidade gigantesca, uma megalópole, e a gente nem fica sabendo, né?
E a diversidade de culturas né, Sim. e pessoas, tal, isso é foda mesmo no filme. E ele filma isso muito bem, né? Até aqueles Uhum. murais que ele usa, que ele até fala que tinha murais que ele via na cidade falando, eu quero usar esse mural, mas não combinava com o lugar que ele queria filmar. Então ele pegou cópia do mural, colocou no lugar que ele queria para poder... Muito doido, né, cara? Cara, o processo de criação do Michael Mann é um negócio impressionante. Esse filme, ele passou pelas mãos de pelo menos 3 diretores, né? Uhum. Entre eles o Fernando Meirelles. Caramba. O Fernando Queria fazer uma Meirelles, comédia, né? na verdade, o roteiro é uma comédia. E se você pegar alguns diálogos que permaneceram do roteiro original, você percebe que qualquer outro ator falando talvez fosse uma comédia mesmo. Tipo, tem um diálogo pra mim que é excelente, que é um diálogo que demonstra muito o que é o Vincent, que é logo no comecinho, né, que ele faz o Max parar no primeiro cara e o cara cai no carro do Max, né? Aí o Max, nossa, você matou o cara, né? E ele fala, não, eu atirei nele, a bala e a queda que matou. E a queda que mataram. Só que o Tom Cruise, ele fala disso de um jeito tão assustador, tão assim, desprovido de qualquer sentimento, que você fala, meu, esse cara é maluco, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Que, aliás... Outro ator ali, uma outra direção, essa mesma frase, ela teria um impacto de comédia, de humor. Comédia. Entendeu? Mas, cara, o Tom Cruise tinha que fazer mais vilão, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom nesse filme, cara. Ele tá demais. Assim, o Tom Cruise, ele tem aquela coisa de que você acredita em qualquer coisa que ele faz nos filmes, sabe? Nesse daí, você acredita que ele pode ser um assassino. Sim. É um negócio bizarro, assim. É bizarro, mano. E, cara, é impressionante como que o processo do Mann para fazer esse filme mudou completamente o ponto inicial do que seria, sabe? Pô, o filme era o taxista era para ser o Adam Sandler. Nossa, Pois cara. Os caras estavam indo atrás do Adam Sandler. Meu Deus, saiu aos 40 cara. minutos do segundo tempo. Pois Nossa, eu não fazia ideia disso. Era pra ser falei, Russell Crowe e Adam Sandler. O Russell Crowe foi o responsável por trazer o Michael Mann, né? Porque eles Exato. tinham feito o Informante. Aí o Russell Crowe entrou no projeto, o Fernando Meirelles saiu porque ele ia ter que morar em Los Angeles por muito Não tempo queria. e ele não queria. Uhum. E aí o Russell Crowe falou, não, chama o Michael Mann, pô, filme policial em Los Angeles e tal, acho que ele vai... Só fazendo uma justiça, o Fernando Meirelles ele queria fazer um estilo do Depois de Horas do Scorsese, né? Sim, que também não deixa de ser uma comédia, né? Era pra ser uma pouco coisa... mais, né? E aí o Russell Crowe chamou o Mann entrou no projeto, mas ainda enrolou, e aí o Russell Crowe acaba saindo, porque ele tinha agenda pra fazer outra coisa e tipo, né, não vou fazer. Aí veio a ideia do Tom Cruise, né, que, porra, eu acho que é sensacional e trouxe pro personagem, um dos grandes personagens do Tom Cruise, cara. Sim. Um dos grandes Sem personagens. dúvida nenhuma. E no momento de transição também, que o Tom Cruise começou a fazer assim, trabalhar com uma galera, sabe, do final dos anos 90, ele pegou... Nossa! E fazendo uns papéis diferentes, né, cara? Pois é, pô, o cara foi do Kubrick pro... Como que chama? O Paul do Thomas Magnolia? Anderson. Isso, Paul Thomas Anderson. Anderson. Aí depois o Cameron Crowe, né, com o Vanilla Sky. Exato. Spielberg. O cara fase tava... foda, hein? Não, o cara tava no... Ele tava fazendo tudo. E você pega os making-offs dos filmes dessa época dele, os making-offs tudo destacando que o Tom Cruise é muito foda, né? O Tom Cruise, ele faz sem dublê. Foi o momento, assim, que ele trabalhou muito o marketing dele, sabe? Sim. Eu admiro o Tom Cruise pela visão que ele tem de empreendedor, mas ele é muito interessado no fazer do filme. Uhum. Ele não é um produtor só, aquele executivo, sabe? Ele, desde o começo, ele queria aprender como dirigir, ele queria aprender os bastidores, ele queria aprender tudo isso para construir melhor os personagens dele. E nesse filme eu acho que ele constrói muito bem, com uma ajuda muito grande do Michael Mann, que entregou para ele um monte de anotação, foto de lugares onde ele imaginava que o Vincent tinha crescido. O Tom Cruise olhava para aquilo e falou, eu é que tinha que ter feito isso, né? Mas tudo bem, vou aceitar aqui e tal. E diz que ele conversava com o Mann sobre todo o processo, e o Mann tinha muitas ideias de quem era o Vincent, né? No making of ele fala que muito do que ele tinha de ideia sobre o Vincent não está no filme, mas tá. Você percebe isso pelas atitudes do Vincent. Então, cara, é impressionante assim, o processo criativo. E pro Max a mesma coisa.
pegou o Jamie Foxx, colocou ele para dirigir carro, colocou ele para pilotar carro, na verdade, pôs ele numa pista de corrida e você vai dirigir, porque quem dirige táxi sabe dirigir. Você tem que aprender a dirigir. Fez laboratório com o cara com um monte de motorista de táxi, tipo aquela cena que ele fala pro Vincent, eu prefiro trabalhar à noite porque o pessoal tá mais relaxado, o jeito é melhor. Aquilo veio de conversa dele com um taxista. O taxista falou isso pra ele. Sabe? Essa construção eu acho fundamental para esse filme funcionar como ele funciona. Tudo é muito crível. Até quando o filme lança mão de coisas, de coincidências, mais pro final, você meio que entende, porque justamente a mensagem toda do filme ali é sobre essas vidas interligadas, né? Mas eu acho que ele força um pouco a barra no negócio, envolvendo a advogada da Jada Pinkett Smith, né? É um pouco forçado você imaginar que no começo do filme ele, né, faz a corrida com ela, chega lá, e aí o cara ele pega o mesmo. Aí fica... É que fica aquele lance do... Que aí é um lance meio místico, entre aspas mesmo, que é o lance da, tipo, a ciclicidade do negócio, né? Porque né, a gente vai começar a falar já do filme, Damiani? Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. A gente pode aí. falar das coisas enquanto rola o filme também, sei lá. Tá. Só queria falar uma coisa antes. Outra diretora que ia fazer o filme é Mimi Leder, né? Sim, caramba, Mimi Leder? Mimi Leder, ainda bem que ela ficou indo pra trás. E o Janusz Kaminski, né, que entrou meio ali que para diretor mesmo. Ele entrou como diretor de fotografia da Mimi Leder, mas quando ela saiu ele queria assumir. Quase assumiu. Baita de um diretor de fotografia, inclusive, né? Mas como diretor, né, bastou aquele que ele fez com a Winona, né? Então, é complicado, né? Seria um filme grande. E o roteiro é do Stuart Beattie? Stuart Beattie, ele começou a ideia quando ele tinha 17 anos, cara. Eu achei isso incrível, assim. Ele é australiano, trabalhou como garçom, né, como atendente de mesa, assim, e conheceu vários caras ali de cinema, né? Fez um curso de roteiro e tal. Aí ele conheceu a Julia Richards, né, que foi a produtora do filme, né, junto com Michael Mann e companhia aí. E esse cara depois foi fazer o Piratas do Caribe, né, o primeiro Piratas do Caribe, né? Mas... A Austrália também... e o famigerado G.I. Joe, A Origem de Cobra. Isso que eu ia falar, cara. Ele fez 30 Dias de Noite também, mas né? Aquele I, Frankenstein também, com o... Nossa, a carreira dele é muito bizarra, cara. Porque ele também escreveu a série do Obi-Wan lá, que é péssima. Então, o Colateral é tipo o magnum opus dele, né? Porque, pelo amor de Deus. Colateral é a melhor coisa que ele fez. Assim. Mas não dá pra falar que o cara não é eclético, né? Não mas, porra, faz qualquer coisa, né, cara? Mas aí é que tá. Né? Eu acho que o Colateral, na mão de qualquer diretor, seria um filme de ação muito comum, cara. Seria. E a gente percebe isso pelo trabalho do Stuart Beattie como roteirista, sabe? Exato. Ele não compôs isso pra ser um dos grandes filmes do Michael Mann. Ele compôs isso pra ser um... Sabe? E o que mantém perfeito, o que o Alexandre falou é perfeito, porque a história em si, o que segura ela são as atuações e a direção monumental do Mann, cara, porque... O que ele enxergou ali, né? Tipo, o que dá pra fazer com essa história? Não, dá pra fazer isso. Tá. Né? Então, e ele coloca uns momentos de intimismo num filme de ação de assassino que é bizarro, assim, cara, é muito foda. Os diálogos, né? Ele põe uns diálogos, assim, mega reflexivos de um assassino. Aí você fala, caramba, né? Isso aqui não é um filme de ação. Isso aqui é muito mais do que isso. É um filme que, por acaso, tem algumas cenas de ação muito boas. Sim. Né? Mas ele não é um filme de ação. A gente não pode só classificar ele como um filme de ação. Ele é mais um drama, né? Policial, tal. E, cara... É muito, muito bem conduzido pelo menos. O que ele enxergou que dava para fazer no roteiro do Beattie é fantástico. Eu me ligo bastante na parte musical. O que vocês acham, assim, do James Newton Howard, assim, cara? Eu acho meio... Ele é um cara padrão, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu não senti nada, tipo, não pesa em nada, assim. Tanto que tem pouca trilha incidental, né? Isso que eu ia falar. As músicas incidentais do filme são do Antônio Pinto, que é brasileiro, que tá lá e entrou como compositor meio que na surdina. O Newton Howard até meio
ficou Ele meio tem alguns magoado. momentos, né? Pô, Não, mas ele ficou magoado com esse assim. filme. Ah, é? Por quê? Porque nem 20% da trilha dele é utilizada no filme. Ah, Porque o Mann, ele não gosta muito de trilha incidental, né? Ele trabalha mais com música. Então, com quando música. entra aquela cena do Audioslave... Isso que eu ia falar, cara. Pra mim, a música do filme é isso, tá ligado? E o Mann adorou Audioslave, né? Porque no Miami Vice, eu acho que tem umas 3 ou 4 do filme. Mas ele tem muito disso, né? Porque, por exemplo, no Fogo Contra Fogo, aquela cena do mob, cara, que é a cena da perseguição, cara, que é um cover, né, do Joy Division. Isso. Cara, então, é bem isso, né? Tipo, meio que a trilha sonora lá, o que pega são as músicas que ele inseriu, né? Que ele consegue achar umas músicas assim que dizem tudo sobre a cena. Casam perfeito. Ele faz isso desde a série Miami Vice. Né? Uhum. Aliás, desde a série Miami Vice nada. No próprio Ladrão lá, né? Ele já faz isso com a trilha sonora do Tangerine Dream. Aí o estúdio dá o cara mais padrão que pode ter pro cara usar. Né? Mas você sabe que, sei lá, às vezes é melhor. Porque, tipo, eu não preciso tanto desse cara, sabe? Eu preciso só que ele faça um ou outro tema ali. Inclusive tem um tema no final, lá de perseguição, que é igualzinho coisa que o James Newton Howard fez um ano depois no Batman Begins. No Batman, eu ia falar isso. É muito parecido, cara. Mesma coisa. E eu ficava na dúvida justamente dessa música, se ela era do Hans Zimmer ou dele, né? Porque o Batman Begins, agora eu já sei que não é do Hans Zimmer. Essa parte da trilha era dele mesmo. Do cara. Não, só um detalhe, né? Eu adorava os títulos, né, dos nomes do Batman Begins. Era o nome do espécie de morcego. Nome científico de morcego. E se você pegar no meio o nome a primeira letra de cada faixa, das 6 músicas do meio, forma Batman. Foda, né? Vocês estavam comentando do Tom Cruise, né? Que também acho que tá muito legal no filme. E ele pegou uma safra de que aqueles caras galãs e mocinhos dos anos 80 e 90 começou a fazer muito vilão, né? Uhum. Sim. No Mel Gibson, no Mel Gibson nem tanto, né? Porque é um anti-vilão. É um anti-herói, né? Mas assim, tipo, Kevin Costner... Depende da versão, né? Porque a versão diretor, ele é meio vilão, sim. É que eu acho que quem puxou mesmo foi porque o Denzel Washington ganhou o Oscar, né, cara? Não tem como, né, cara? Dia de treinamento é foda, né? Nossa. Esse é outro que merece programa, hein, cara? Merece. Uma coisinha que... E esse filme, ele é bizarro, né? Porque ele é produzido pelo Chuck Russell, que é o diretor do Máscara. Sim. Né? E pelo Darabont, né? É a produtora... Frank Darabont, exato. Coprodução aí dos caras aí. É porque eles compraram o roteiro primeiro, eles até ofereceram pra HBO, pra ser um filme de ação da HBO. Olha só, cara, que poderia ter se tornado... doideira, né? Nossa! E aí a HBO chegou muito próximo de fazer, mas eles estavam mudando um pouco, principalmente por conta das séries que estavam estreando ali no começo dos anos 2000, né? Sopranos. Aí eles estavam mudando um pouquinho de direção e acabaram dispensando o filme. Mas como eles ainda tinham, né? O Darabont e o Chuck Russell ainda tinham os direitos, levaram para fazer para cinema mesmo. É muito doido você imaginar o que poderia ter sido esse filme. Né? Os caminhos que poderiam ter levado ele, né? E aí você vê a importância de ter um cara como o Michael Mann na direção. Que é um diretor, cara, que, sei lá, ele quer fazer agora o Fogo Contra Fogo 2, né? Essa semana falou que já entregou o roteiro para o Warner, agora depende do estúdio. E a gente talvez, se ele fizer, pode ser o último filme dele, porque ele demora muito para fazer filmes, né? Vê que tem uns espaços muito grandes entre um filme e outro, e ele já tá com 83 anos, acho que 83 anos. Caramba. Quer dizer, quanto tempo ele vai demorar para fazer o Fogo Contra Fogo? Ele, depois do Hacker, assim, que é o filme mais blá dele, assim. Dele, né, cara? Cara, para. Então, aí, tipo, o Ferrari eu fui ver. Assim, a cinematografia do cara é sempre impecável. Até no Hacker, que é uma porcaria, vamos ser sinceros. Não, um filme ruim do Michael Mann é melhor do que filme bom que a gente considera de muita gente, sabe? Exato. Eu prefiro ver o Hacker do que muito filme elogiado. Nossa, fácil. Porque ali, pelo menos, você tem, em termos de atmosfera, uma visão do o Hacker cara. é foda, cara. E ele faz isso como ninguém, assim, cara. E o Ferrari, ele consegue transpor isso
É engraçado, assim. Ele tem uma visão muito foda. Se ele fizer fogo contra fogo mesmo e sobreviver a esse processo, vai ser foda de ver. E ele é workaholic pra caramba, né? Uhum. Ele, apesar de demorar, ele não para nunca Não de para. escrever, De produzir. É a galera do Ridley Scott, né? É a mesma ele escola, ele mesma escola. É a mesma escola mesmo. Essa mesma escola e, cara, eu falo, hoje em dia que a gente tá falando de inteligência artificial, né, dessas coisas Sem cara, alma, né? sem alma, sabe? A arte ruim, mesmo a arte ruim, quando você olha, vê um filme ruim, uma pintura ruim, você ainda enxerga a alma ali. Uhum. Alguém fez aquilo. Sim. E mesmo tendo sido ruim, mesmo o cara tendo sido limitado, ele colocou coisas da vivência dele, ele colocou coisas próprias dele, que só ele conseguiria fazer. Uhum. E é isso, sabe? E Você a gente pega o filme. vai perdendo isso, né? A gente tá perdendo isso, cara. Então, e a gente não, e o pior de tudo não é a gente perder isso, é a gente perder isso E se acostumar, né? aplaudindo. É exatamente. Esse que é o pior, porque tem uma parcela que realmente aplaude, fala, já era pra você artista aí, ó, eu faço tudo na internet. Pô, não, cara, você não faz. Não faz, não. O Scorsese, ele fala, né, da questão de escrever sobre aquilo que você entende, sobre o meio que você vive, sobre coisas que você... Para passar essa sinceridade. Por isso que ele começou, pô, o cara cresceu no bairro de Nova York, italiano, falar sobre o quê, né? Viu a violência do lado, né? Pois é, e o Michael Mann, ele parte por isso, porque ele é um cara que, primeiro, ele tem interesse em tudo. Ele se interessa pelas coisas que ele vai escrever. No Profissão Ladrão, ele chamou um ladrão profissional para ser consultor do negócio, para ajudar. No Ladrão, ele chamou um cara para assaltar ele. É quase isso. Aí você pega esse filme, ele fez o Tom Cruise dar tiro com arma de verdade. Né? E o Tom tá Cruise bem treinado, hein? Super bem treinado. O Mark Ruffalo fala que ele... Tipo, ele dá uma entrevista lá que ele fala assim... eu treinei com arma de verdade para esse filme. E o engraçado é que eu não dou um tiro nesse filme. Mas eu aprendi a dar tiro. Se eu precisar, agora eu sei como faz. Sabe dar tiro. Vamos começar a falar do filme? Hã? Porque vamos começar a falar do filme, que eu tô louco pra já começar falando do Jason Statham. Opa, cara. claro, pode falar, cara. Não, eu ia falar, cara. Do elenco ao decorrer, vai. Mas acho que é melhor, porque tem muita participação especial. Aliás, essa é curtíssima, né? Jason Statham no comecinho ali. Tinha feito Snatch já, né? Já tinha uma carreirinha. Já tava... Então, já tinha feito o Transporter, né? Então, isso que eu ia falar. Reza a lenda, né? Os caras querem falar que é no mesmo universo, né? O diretor do Transporter falou isso. Ele falou que ele entendeu aquilo como sendo o personagem do Transporter. E se você quiser levar como cameo, né? Lore do Transponder, ele conheceu o Vincent, tá ligado? Mas é uma participação muito rápida e, cara, é foda, né? A gente pode falar de tudo do Jason Statham em questão das porcarias que ele faz. Mas como é carismático, né, cara? Ele parece um segundo no filme, cara, e ele dá uma olhada assim pro Vincent e fala, o Vincent fala, tá tudo bem com você ali? Tipo, você percebe que eles estão falando de outra coisa, tá ligado? É muito foda, cara. Ele é carismático e ele tem presença, né? Eu acho que isso conta muito. Por isso que, às vezes, de vez em quando surge algo legal com o Jason Statham, assim, muito por conta dele. Ele é um cara que, sei lá, ele leva a sério as paradas que ele faz, não é umas porcarias, assim, mas as coisas boas ele leva a sério também, então sim. Acaba funcionando bem. E ele, assim, tem um humorzinho embutido nele. Assim, ele é muito cínico. Ele é muito cínico. Ele me lembra, guardado as devidas proporções, o Bruce Willis, sabe? Aquele cinismo do Bruce Willis, de às vezes falar um negócio meio dando um sorrisinho de canto de boca, você sabe que o cara tá meio sacana, sabe? Ele tem muito disso. Eu acho legal, assim, eu gosto dele também. Até as porcaria que ele faz, tipo adrenalina e tal, eu acho divertido, mano. Eu assisto. Aí tem outra pontinha logo na sequência ali, a Debbie Mazar, né? Então, cara, isso que eu ia falar, só pra brigar com o marido, né, cara? Que é sobrinho do Danny Elfman, aquele cara, né? E ele também já fez bastante coadjuvante de filme já, né, cara? Sim, chama Buddy Elfman. Ele é irmão daquela Jenna Elfman, né? Os dois são sobrinhos do Danny Elfman. Parece uma coisa que eu fiquei
revendo ontem, eu tava tentando reconhecer se alguém naquela cena do táxi era famoso, mas não identifiquei ninguém lá. Ah, o que eu ia perguntar é que o cara que faz a voz que é o despachante lá da radiotáxi, não é o mesmo ator que aparece, né? Que a voz é muito Pô, não, diferente, não cara. parece, né? Não, Tipo, sei lá, parece ser uma parada que gravaram depois, assim. Parece muito um ator, como que fala, um dublador, né? Porque uma voz muito díspara, assim, pro cara que apareceu no começo do filme, assim, olhando pro Jamie Foxx e tal. Sim. Mas não faço ideia também, né? Vai ver que depois foram ouvir a voz do cara e o cara tinha uma voz esquisita. Não, tipo, tipo Darth Vader lá, né? Deixa pra lá, é. Vamos ver aqui. Bem, vocês podem destrinchar aí o filme aí, ó. O Vincent, o Max está num dos maiores empregos temporários do mundo, Nossa, né? 12 Cara, anos, 12 anos fazendo emprego temporário é foda, né, cara? quando ele fala isso pro Vincent, né? O Nossa. Vincent. O, Really? o Tipo, desdém dele, né? ele fala, sério? 12? Tipo, você imagina na cabeça dele completando. Sério? 12 anos? Só que ele, Temporários? tipo, ele ainda não começa a cutucar, né? Ele só Não. fala, legal, e o que você tá, tipo... Aí o Jamie Foxx nem fala, né? O Max nem fala, assim, tipo, ele meio... Ele meio que, tipo, cara, não é da sua conta, assim. Com ele é meio fechadão. Tudo que ele se abriu com a Jada Pinkett Smith, ele é meio fechadão com o Vincent, né, cara? Sim. Porque o Vincent começa com umas brincadeirinhas que ele já não curte muito, né? Sim. Aí ele vai ficar meio Isso eu assim. acho legal, que eu não lembrava, porque, tipo, quando ele tem toda a corrida com a Jada e tal, explica o da foto e tal, a mina explica que é advogada, que o Vincent vem, ele tá saindo do prédio, né, ele vem pegar o carro do Max, tipo, de primeira o Max podia ter se safado dessa, né, cara? Pois é, Sim, deixava exatamente. quieto, né? É isso daí que me faz aceitar mais o lance da Isso, coincidência toda. exato, Porque é uma exato, questão do acaso, sabe? Tipo, é uma exato, decisão que ele toma. Se ele não toma essa decisão, ele teria se safado, mas ao mesmo tempo a Jada teria morrido. exato, ele não teria salvo a Jada, exato, é muito legal Então, isso, entendeu? sei lá, é o tipo de coisa que É um se a bagulho pessoa for falso que fica legal porque faz sentido no contexto do na filme. temática, né, que o filme está Exato. discutindo, então beleza. O filme também é sobre essa coisa de coisas Decisões, né? decisões, é sobre a questão de coisas acontecendo a esmo numa cidade grande, que as pessoas não estão nem aí se aquilo aconteceu ou não, sabe? Sim, Então eu acho que dessa forma o filme fica até mais rico. fica totalmente. Não é uma parada de coincidência. E aí, de novo, isso tem que ser muito bem construído pelo filme. E pelos diálogos e pelos Exatamente. atores. É a tempestade perfeita, né? E assim, hoje em dia, né, o pessoal fica tão apegado à trama, plot, né? Uhum. Qual é a plot do filme? Cara, o filme tem sim a plot dele, que é essa: o assassino chega num taxista e Uhum. fala pro taxista, ó, você vai fazer corridas comigo, eu tenho uma galera para matar e você vai me levar onde eu tenho que ir. Não, a Exato. princípio ele não fala, né, que vai matar, Não, só vai mas encontrar, depois né? Eu ele tenho, eu entende tenho que fechar uns negócios imobiliários aqui. Mas isso, o filme nem dá tanta importância para isso, porque o que é importante são os momentos que os dois estão conversando. Uhum. As conversas que os dois têm são muito mais importantes do que toda a ação dele, se ele vai conseguir matar essa galera ou não, sabe? Exato. Uhum. Eu É acho que totalmente isso, secundário isso, né? pois é, e isso para mim me ganha muito no filme. Essa construção que ele faz desses dois personagens falando sobre aleatoriedades e de repente essas aleatoriedades se tornam a vida do Max. Tipo, cara, o que você está fazendo, sabe? Você diz que você vai fazer uma empresa, faz 12 anos que você está nesse emprego temporário, quando que você vai começar? Né? Mas eu tenho que me preparar. Você, porra, caramba! Tá se preparando por 12 anos, cara. Não Vai lá e vai, né? compra um Não carro e vai. começa, cara. Aí, Então, aí vem o, aí vem o Vincent como força de mudança, né? o cara é coach, né? Vira coach. Joga um carro. Não, e ele é totalmente niilista, né, cara? Sim, Ele, tipo, sim. pra ele nada, a vida dele não importa, do Max não importa, o trampo dele é isso.
O trampo do cara é matar. Então, tipo, ele pega um cara que faz 12 anos que tá pensando em fazer um negócio e fala, cara, amanhã você pode estar morto, bicho. Exato, exatamente. Né? Então, tipo, começa logo o que você quer. Na cabeça do Vincent ele já tá morto, porque no final de tudo ele vai jogar nas costas do Max, né? Claro, a gente sabe disso por conta do outro. Por causa do né? policial. O policial que exato. fala, lembra que aconteceu isso e tal. Você sabe que isso ele vai é matar o legal. Max. Porque não faria nem Eles vão sentido. Vai Se tu amarrando, matasse. né? É muito foda. Mas chega num ponto do filme que você começa a se perguntar, será que o Vincent ia matar mesmo o Max se o Max não tivesse? Porque parece que cria um laço entre os dois ali. Começa a ter um laço, exato. Tanto que no tiroteio lá da boate lá, ele salva o Max. Ele salva o Max. Aí você pode até pensar que, é porque ainda não falta um alvo e tal, mas eu acho que não, cara, ele realmente salva o Max ali. E naquele ponto eu acho que ele já nem precisava mais do Max. Não precisava. Já tinha matado, né? Só faltava a Jada. Tipo... Que, aliás, eu não sei se a gente vai passar assassinato por assassinato, mas a cena de ação da balada é John Wick, né, cara? Tipo, escola 21 anos atrás, né? Fazendo escola ali. Que é outra coisa que o Michael Mann sabe filmar muito bem, que é cena em boate, né? No Fogo Contra Fogo tem, nessa tem, no Miami Vice tem. Ele adora filmar em boate porque ele consegue juntar tudo que ele gosta, assim, que é neon, trilha sonora, ação, né? E assim, e a câmera não para, mas você não fica confuso, né? Não, você sabe onde todo mundo tá, cara, é impressionante, velho. Quem importa no quadro, ele enquadra certinho, assim, tem muito movimento, assim, mas você vê as coisas acontecendo bem, assim. Exato. Sabe, vocês estavam falando dos diálogos, né? Aquela hora que o primeiro cara que morre lá, que cai no... Daí ele fica pensando, você conhecia o cara? Não conhecia. Eu tenho que conhecer ele antes de matar, pô. Mas você nem conhecia, você matou ele? Tanto que depois ele fala, mano, você acreditou que essas pessoas eram ruins? Tipo, eu só falei pra você, sabe? Você acreditou? Então, você o trampo assim, dele mas você conhecia o cara? Não. Ué, você não tá preocupado com os caras lá do Congo que estão morrendo de fome. Exato, mas é um negócio, assim, é uma discussão pesada que ele, claro. ele dá pro Max. Tipo, por que você tá preocupado com esse cara, velho? No mundo onde a vida não importa, né, cara? O que você tá preocupado se eu conheço ou não? E eu acho engraçado que o Michael Mann, além dele mostrar tipo, a vida em Los Angeles, ele faz questão de mostrar todas as gangues étnicas de Los Angeles, né? Porque você tem os mexicanos, você tem os neonazistas lá, porque o cara tem uma suástica no olho, né? O que o Max acha que vai salvar ele lá, né? O Michael Mann se diverte bastante matando nazista, viu? Tanto que é uma das mortes mais, tipo, que você fala, você vê o Vincent matar os caras e fala, que legal. Esse daí você fala, esse daí eu aceito, né? Você tá com a minha maleta. O cara, já vem, né, metendo louco. Aí você vê que o cara treinou, né? Ele puxa a arma e já atira da cintura, né? Sim. No Miami Vice tem também nazista. E no Fortaleza Maldita, né? Não, e no Fogo Contra Fogo também. O cara. Sim. O cara é neonazista, o cabeludo careca lá. Como é que é o nome dele? Esse mesmo. É esse mesmo. E o Fortaleza Maldita, né? Que é lá esse sim, eu acho que é o pior filme do Michael Mann. Nem ele reconhece que ele reconhece. Esse daí tá esquecido. Cara, nem lembrava, tá vendo? O da equipe é complicado, cara. Cara, o Mark Ruffalo nesse filme, eu gosto da atuação dele, mas eu não sei vocês aí, mas tipo, o espanhol dele me incomodou algumas vezes, assim, cara. Um pouquinho, né? Meio esquisito. É bem esquisito, assim. Mas o personagem dele é muito foda, né, cara? Porque você fica torcendo pelo cara. Quando ele chega no Max, você fala, pô, ele vai salvar o Max. Opa! Cara! Putz, mas vem sem aviso, sabe? Assim, tipo... sim. Caramba. Eles nem chegam a conversar direito. Não. E tipo, é tão bem feito que o Man nem se preocupa em colocar como se alguém estivesse observando, nem nada. Tipo, é muito... Caramba, acontece e fala, não, como assim? Não, ninguém vai salvar o Max, né? Se o Max tiver que se salvar, ele tem que salvar por ele. Por conta própria. E é aquele evento completamente aleatório. E a vida é aleatória, né, cara?
As coisas acontecem quando você não tá esperando, assim. Então, tipo, é muito foda o destino dele. E o parceiro dele lá é o Peter Berg, né? Que a gente comentou lá no programa do Copland lá, né, cara? Então, e depois ele fez uns filmes produzidos pelo Michael Mann, né? Então, a gente tinha comentado, eu gosto do Reino, cara. O Reino, o Reino é legal. É bem filme. Legal. Filme bacana de ação. Que era pra ser... é produzido pelo Michael Mann, não é? Tipo, o Reino e o Hancock. Nossa, é verdade. Não lembrava que era o Michael Mann. Produzia. E só falando que o Mark Ruffalo era pra ser o Val Kilmer, né? Mas aí ele foi fazer o Alexandre o Grande. Caramba, coitado. Vamos dizer assim que não foi uma troca muito boa, não. E aí o Bruce McGill, que faz um monte de policial, era pra ser o Dennis Farina, hein? Novamente. Então, mas são dois parceiraços do Michael Mann. Sim. O Dennis Farina é parceiro do Mann desde o Profissão Ladrão. Aí depois ele estrelou uma série que o Mann produziu, que era Crime Story, que é da onde, inclusive, o Michael Mann tirou uma cena do Fogo Contra Fogo. E ele era ex-policial e tal, então, tipo, o Michael Mann viu nele um ator, sabe? Se ele tinha uma carreira de ator, ele deve ao Michael Mann. Mas ele, eu acho que já estava bem velho também pra fazer esse personagem. Aí ele chama o Bruce McGill, que já tinha trabalhado com ele também em Miami Vice, na série, né? Fez o Informante. O Bruce McGill, inclusive, tem uma cena do Informante que ele é um advogado lá, ele tem uns diálogos ótimos. E é uma participação pequena, né? Sim. E eu gosto dele. O Bruce McGill, ele é tipo character actor, né? Ele sempre faz a mesma coisa, mas ele faz bem. Então ele soube trabalhar bem ali, né? Soube levar um tiro pelo filme. Pois é. E tem uma outra atriz também, que é parceira do personagem do Bruce McGill, que era de Robbery Homicide Division. Clea Scott. É isso. Clea Scott. Ela faz a Z, né? Eu até depois fui ver o nome dela no Robbery Homicide Division, passou pela minha cabeça, será que ele tentou fazer tipo uma conexão? Não, é outra personagem. É outra coisa. É porque parece assim o que ela faz ali com o Robbery Homicide. Você queria falar das mortes, Leandro? Dos assassinatos. Eu ia falar isso, né, cara? Que tipo, o jeito que ele mata o... Como que chama? O Daniel lá, que é o Barry Shabaka, cara. Barry Shabaka Henley. Cara, é muito foda que ele dá o tiro e já o cara cai, segura ele pegando a cabeça, assim, muito fazer barulho, foda, cara. Não, e toda aquela cena do não, diálogo. E aquele assassino de pesar ressentimento mesmo, ali. Porque ele tava gostando de conversar com o cara, tá ligado? E aí você vê que aí são os detalhes que você vai pegando, né? Que o Vincent gosta de jazz, tal, ele gosta de improviso. Então ele gostou do cara, mas missão dada, né? Ele executa ali. E o advogado, os caras nem se prestam a mostrar ele morrendo, né? Nem precisa, né? Você já sabe. E a morte boa mesmo vai ser a dos neonazistas, então a gente nem vai tomar conta, né? Não precisa tomar tempo aqui de mostrar esse cara morrendo. Porque advogado também ninguém liga. Ele só vai aparecer depois. Ele só aparece depois, né? O cadáver que o cara fala, esse padrão de tiro aqui tá muito igual, né? Sim, dois no peito e um na testa. E aí o Mark Ruffalo reconhece, fala, não, peraí, esse cara aqui é informante, esse aqui é advogado. Ih, peraí que agora aqui... Deu ruim que juntou tudo, né? Tá conectando tudo. E aí ele consegue criar essas conexões, o parceiro dele não acredita muito, os federais também não. Vamos ser sinceros, né? O parceiro dele só quer dormir, né? O parceiro dele é um preguiçoso do caramba. Ele tá no foda-se, tudo que ele fala, ele fala, não, cara, isso aí você tá viajando. Já tá na hora de eu ir dormir, né? Já aquela coisa. E o Peter eu já tava dormindo, na verdade. Né? E o Peter Berg tem aquela cara de cansado, né, cara? Então é perfeito pro papel, assim, cara. Sim, ele ficou legal no papel. Ele é da Legião da Má Vontade, né? Exato. Exatamente. Aí tem a cena da mãe, né? Isso, que ia falar uma participaçãozinha da Irma ali, né, cara, que sempre fez papel, pelo menos na minha época, né, anos 90, só mãe, né, cara. As mãezona briguenta, assim, cara. Tá viva, né, até hoje, cara, 89 anos, cara.
aposentada, né, talvez. Ah, eu acho que Porque sim. faz tempo que eu não vejo ela. Eu também não. Acho que a última coisa que eu vi com ela foi o Matadores de Velhinhas, cara. Cara, que nada, ela tá nativa ainda. Tá atuando ainda? Tá, mas eu acho que é TV, viu? É, porque, O cara. último papel dela foi em 2017 em séries de TV, assim. Ah, tá. É porque, cara, eu não. Não Aí lembro pra de muitas galera coisas, tem, não. tem no Mercado Livre, né? Mercado Play tem o filme, né? Tem, verdade. O Colateral, você diz? Tem. É. Tem, tá de graça. Inclusive, o Mercado Play é de graça e entrou em várias TVs o aplicativo dele. Então dá pra assistir aí. Vale a pena. Não, vale muito a pena. Então, aí depois dessa visita aí fatídica, o Max destrói o material de Não, pesquisa, primeiramente né? tem a cena obrigatória de Tom Cruise correndo, né? Então, Tá no contrato, não é cara, eu possível, tava cara. comentando isso, como esse homem corre bonito, né, cara? Como o bicho é. E vamos ser sinceros, né, cara? Tipo, ele insiste em fazer um monte de plástica. Cara, ele só tinha que ter virado o Vincent, cara. O Vincent é. De cabelo cara, branco ele ficou, né? Bonitão, O cara. dia que não ele sei. assumir o cabelo branco, vai. Pô, é que aí ele vai voltar a ficar com cara de ruim, né? Aí não pode mais fazer. Não Missão pode fazer Impossível. Missão Impossível. A cena da mãe do Max é muito legal, cara. Porque. O que ele fala pro Max, né? Compra uma flor pra levar pra ela e tal. Ele, não liga pra isso. Ele para, assim, tipo. Acho que carregou por 9 meses, cara. Não, Porra, é sabe? engraçado que, tipo, ele fala. Ele compra as flores e ele fala. É isso que as pessoas fazem. Tipo, ele nem se enxerga mais como pessoa normal, tá ligado? É muito foda. É pequeno detalhe, mas, tipo, ele fala: não, ela te carregou 9 meses na barriga. Aí ele fala: é isso que pessoas fazem. E pega, compra. Aí depois ela reclama, né? Que o cara comprou. Mas quando ela ficar sabendo que foi ele, Exato. Nossa, que legal. E, tipo, São uma coisa lindas, meio, ela só vira e fala assim, são lindas. fica uma parada meio disputa de irmão, pelo amor da mãe, sabe? Exato. Sim. É bem interessante essa cena aí. E depois a gente vai pra cena do Javier Bardem, né? Sim, pois é. Do nada. Não, então, que é muito foda, né? Porque você descobre um pouco mais sobre o Vincent, né? Porque ele fala, preciso saber, né? Porque o Max vai ter que fingir que é ele, né? Sim. Mas eu acho engraçado que ele fala, quanto tempo você faz isso? Ele fala, no setor privado, 6 anos. Então, tipo, o cara já denota que já fez coisa pro governo, né? Sim. Não, mas depois lá, acho que é o personagem do Mark Ruffalo que fala isso, né? Que normalmente essa galera, assim... não, na verdade é o personagem... É o Bruce McGill. É o McGill falando pra ele, falando, cara, os ex-spets, tipo, a Rússia faz isso, né? Tipo, vários caras que eram do exército acabam virando do setor privado e trabalha pra quem paga mais, né? Exatamente. Mas no caso eu lembro disso porque eu assisti ontem, né? E eu zoei com a minha esposa. Eu falei, aí, ó, pra quem viu Breaking Bad, né? Eu falei, é o Salamanca aí. E, cara, um dos primos tá lá, cara. Eu falei, puta. Um dos primos do Salamanca e um dos caras eu não sei se vocês assistiram Sons of Anarchy. Sim, o Emílio, né? Exatamente. O Emílio Rivera, É os dois lá. É os dois parceiros, inclusive, no filme, né? No filme. Ele é do... Como que é? Mayans, né? Ele aparece no Sons of Anarchy, depois ele vai pro Mayans, né? Mas é os caras carteirinha, né, cara? Sim. É foda, cara. Mas o Javier também, cara, isso que é foda. O cara falando de Humpty Dumpty e sendo intimidador, tá ligado? Sim. É surpreendente, cara. Ele já tem aquela voz grave, né? Que, tipo, e calma. O cara não se altera. Ele tá falando uma parada, mas ele não se altera. E você tem a impressão de que a qualquer momento ele vai meter uma bala no Max, tá ligado? Exatamente. E aí o Max ele tem que dar um jeito de assumir uma persona que não é dele. E cara, o Jamie Foxx é bom também pra caramba. Ele é muito bom. Elogiou muito Tom Cruise aqui, mas a gente precisa elogiar o Jamie Foxx também. Não, é porque uma coisa que eu assisti com a minha esposa e ela até reparou,
o jeito que o Jamie Foxx pega a arma, cara. Ele atira todo troncho, cara. Ele pega tudo, ele pega assim o bagulho. Então, tipo, ele faz o papel com excelência, assim, cara. É um cara normal numa situação muito impossível, tá ligado? Sim. É foda. E ele tem muitos momentos também de introspecção, sabe? Quando ele tá conversando com a Jade, ele entrega aquele cartão postal pra ela vai embora, ele para por um momento, sabe? Passa um monte de coisa na cabeça do cara, tipo, porra. Né? Não, os momentos de silêncio desse filme, né? Com a cena icônica também do coiote lá, cara, que é muito foda, né? Do nada, no meio de Los Angeles, um coiote, tá ligado? É muito, muito da hora, assim, cara. Que é uma das coisas que o Michael Mann trouxe, assim, tipo, ele fala que aconteceu com ele viu isso e ele falou, não, preciso colocar no filme que esses coiotes meio que representam essa coisa, tipo, a natureza ali já não existe mais, é tudo, é uma cidade, é uma civilização, mas o resquício da natureza ainda tá lá e ele ainda aparece de vez em quando para falar, eu ainda mando nisso aqui. Só dá as caras, né? É um predador, né? E aí você tem ali os dois dentro do táxi olhando aquilo, cara. E o ângulo que cara, eu não sei se é, bom, deve ter pensado, mas o ângulo que a cabeça do Tom Cruise fica o tempo todo, ele tá sempre assim, né, cara? Ele tá sempre em posição de ataque. Cara, ele é um bicho ali mesmo, ele é um predador, ele tá sempre né? atento a tudo, né? Ele é um predador, cara. Ele consegue transmitir isso muito bem. Só que eu acho legal isso porque ele não, o Man não deixa, ele é fodão, tal, você sabe que ele é fodão. Mas o Man não deixa ele invulnerável, não deixa ele tipo, ele é um cara, nossa, você não paga um pau pra ele, você fala, não, o cara é perigoso, mas é um cara totalmente quebrado também, assim, cara. Não acredita mais em nada, a vida não vale mais nada pro cara, o cara vive uma vida desgraçada. Então tanto que morre de uma maneira muito desgraçada, né? E de certa forma, cara, a morte dele é uma parada, sabe, grotesca, assim, tipo, dele perguntar pro Max, né? Porque ele conta aquele negócio pro Max, do cara que morreu no metrô, viajou por Los Angeles inteira, ninguém percebeu que o cara tava morto. E aí ele meio que pergunta assim, tipo, será que alguém vai me notar, né? Foda. Que é um final semelhante a Fogo Contra Fogo, né? Aquele momento que fica íntimo ali no fim ali dos dois. Ali, sim, né? dos dois. Mas no caso do Vincent, é uma pergunta assim... Cara, é maior do que só aquilo, né, cara? Tipo, o cara não significa nada, né? Ele percebe que ele é insignificante. Não, e o jeito que... E isso... Foda também. Eu vou ficar falando... ficar pagando pau com o Tom Cruise. Porque ele percebe que ele, tipo, levou o tiro, ele larga o pente, né, a munição. Ele vai recarregar e... ele cai e, mano, ele simplesmente fala, mano, morri, sabe? Fim da linha, né? Ele só dropa, assim, fala, beleza. Então, uma das coisas, né, que o Michael Mann justifica lá, que ele usou tela verde, fundo verde. Quando o Max morre, que ele cai, assim, morre, passa uma árvore sem iluminação nenhuma, assim, só a silhueta da árvore atrás dele. E, tipo, ele queria aquela árvore, então ele filmou a árvore para usar no fundo, por isso que ele... Meu Deus. Ele queria isso, assim, tipo, de uma natureza, de algo da natureza, mas que também representasse a morte, sabe? Então, uma árvore toda apagada. Então. Eu achei que era mais por questão de, tipo, eu quero essa luz, eu quero esse, tipo, eu só tenho, tá entendendo? Tipo, meio que uma falsa noite, que normalmente os caras fazem, né? Sim. Eu achei que era meio que isso, a gente só pode gravar às 5 horas da manhã, e não é o momento do dia que eu queria gravar. Eu não fazia ideia que era por causa de uma árvore. Pois é, e tanto é que tem cenas que não é tela verde, que é no trem mesmo, né? E aí ele junta essas cenas assim para não ficar tão gritante também, que é fundo falso ali. E quando o Vincent está andando pelo vagão atrás do Max, ele queria que passassem luzes horizontais. Ele não queria aquelas janelinhas quadradinhas e tal, ele queria luzes horizontais. Então ele também foi atrás de um prédio, que é tipo uma garagem vertical, né?
Uhum. E aí é aquele prédio que tá no fundo quando o Vincent tá indo em direção. Então você vê o Vincent andando e as luzes horizontais passando aqui, assim. E fica bonito, né, cara? E fica Pior que bonito. fica bonito pra O cara caramba. pensa visualmente na parada. Ele é um contador de histórias que é extremamente visual. E isso é muito subconsciente. Tipo, se ele não fala isso, você não percebe que... Mas o teu subconsciente vai pegar e você vai ver que aquela cena tá bonita pra caramba. Quando os dois tá um de frente pro outro, que o Vincent já tá sentado, né? Porque ele tomou o tiro. Sim. Passa uma paisagem assim que não tem quase nada. É só uns prédiozinhos bem pouco, assim, porque ele não queria que nada estivesse poluindo o fundo para que a gente prestasse atenção no Vincent. Sabe? E que cena de capotamento, hein? Nossa. Essa construção, né? Essa cena como um todo, né? Que ele pega e fala, diminui a velocidade. Fala, porque você vai matar nós dois, né? Então, você vai dar um tiro em mim. Que é foda que esse diálogo ele vai crescendo tanto, porque um vai cutucando o outro num nível que os dois se quebram ali, né? E o Max vira um niilista também. Fala, se nada importa, então, obrigado. Olha o sinal Você acabou de falar. Olha o sinal vermelho. Você acabou de falar pra mim que eu devia ter perseguido meu sonho e não fui, que eu perdi Exato. tempo. Então vamos morrer. Minha vida também acabou. Então, Exato. Dane-se, né? Eu acabo com a tua e acabo com a minha. Eu acho muito foda que essa cena de captamento é muito boa, mas o final dela, que é uma reação muito humana, mas é muito engraçado nesse filme, tá isso, que é o Vincent ficar puto com ele pega um pedaço de qualquer coisa e faz... Bate assim. Criança, né? Parece uma coisa meio infantil, né? O cara bateu com o negócio. Tipo, que merda, tá ligado? É muito bom. E é um momento de descontração, assim, num filme pesadíssimo, né, cara? E no momento mais pesado que o filme, daquele momento em diante, ele vai ficando cada vez mais pesado. Mais pesado. Que é quando aí depois ele descobre que a última vítima é a advogada, né, da Jada, e corre atrás dela, e vira uma corrida contra o tempo para conseguir avisar e tal. E construção de suspense daí em diante também é fantástica, né? Aliás, eu não sei se vocês viram alguma coisa de bastidor, mas o Tom Cruise se machucou naquela cena que ele cai da cadeira, né? Aquela cena é... né, que foi Nossa, sem querer. Não, com certeza. Tem duas cenas que fica muito nítido que tipo, só deu ruim e continua gravando, essa da cadeira e o diálogo do Javier Bardem, que ele dá uma engasgada e volta a falar. Não sei se vocês repararam isso. Sim. Ele tá falando, ele volta assim, tipo, não dá pra perceber que não é atuação, ele só segue o barco. Sim. Trouxe naturalidade pro negócio. Então, exato, tipo, fica não ótimo. Compromete o teu trabalho. Não, fica melhor ainda, porque dá mais realidade pro negócio. Né? O Mann fala que o Tom Cruise ele tinha que fazer um personagem que podia entrar em qualquer lugar sem ser percebido. Aí vocês sabem o que ele fez com o Tom Cruise, né? Não. Chegou no Tom Cruise e falou, ó, todo mundo te conhece, cara. Você é um dos rostos mais famosos do mundo. Então você vai fazer o seguinte, você vai se vestir de entregador do FedEx e vai entregar um pacote pra mim num barzinho, no mercado municipal da cidade. E o Tom Cruise vai, ele coloca alguém atrás dele filmando escondido, e o Tom Cruise consegue fazer isso, cara. Ele entrega uns pacotes lá, ninguém reconhece ele puxa conversa com um monte de gente, ninguém reconhece ele e ele sai do lugar irreconhecível. Foda, né, cara? Olha só, hein? Cara, então, mesmo. Pois é, e, tipo, eu acho que isso é mais difícil do que saltar de paraquedas, fazer Halo Jump. O Tom Cruise entrar num lugar sem ninguém reconhecer ele, eu acho que é mais difícil dele... Do que pilotar um caça. Um helicóptero, sei lá, é isso aí, cara. A gente vê ele fazendo essas coisas no Missão Impossível, a Missão Impossível é o Tom Cruise entrar num lugar e ninguém reconhecer, ele conseguiu. E tem essas imagens no DVD, cara, é muito legal. Da hora. Aí termina de um jeito bem poético mesmo, cara. E é engraçado como o Michael Mann, ele termina os filmes dele sempre quase da mesma forma, né? Tipo, a ação que você viu é só mais um dia, acabou aqui, bola pra frente, sabe? O personagem indo embora, assim. O Fogo Contra Fogo ele faz isso, nesse ele faz isso, no Miami Vice ele faz isso, né? Quando o Colin Farrell termina o filme, ele guardando as coisas dele no porta-mala do carro e indo embora, assim, de costas, entrando lá na polícia pra deixar as coisas dele pra, sabe, voltar ao normal, assim. É só mais um dia de trabalho para esses caras. No caso do Vince, do Max, né? Foi um dia atípico.
mas que acabou e que já está nascendo um novo dia, tipo, está nascendo uma nova oportunidade para ele. A Jada representa isso, o dia que está nascendo representa isso, e a forma que ele termina o filme, assim, tipo, indo embora. Né? Uhum. É foda isso. O Profissão Ladrão também termina com o personagem indo embora na rua depois de ter. Uhum. É bem típico do Man fazer A vida continua, né? Aquilo exatamente. É só é um slice of life bem específico, né? Isso. E aí, né, o que esse personagem aprendeu durante essa ação maluca que passou por ele, que vai ditar o que ele vai fazer, né, pelos próximos anos ali. Você percebe que são pessoas reais, sabe? São pessoas que vão sair dali diferentes do que elas começaram o filme. Sim. E num Trabalho filme. mesmo. E num filme de ação, né? Então Filme de ação. Mas é o que eu falei, não é exatamente um filme de ação. É um drama, cara. Eu encaro drama ele como policial, né? um drama policial, um thriller. Uhum. E que tem ali cenas de ação. Uma coisa. Depois que saiu toda a questão assim, o Adam Sandler não vai mais ser o Max, o Stuart Beattie teve a cara de pau de oferecer para o estúdio a ideia de chamar o Robert De Niro. Meu Deus. Sim. Aí o pessoal da Paramount falou, você tá louco, cara? Eu vou colocar o De Niro para fazer outro taxista. É o bico, né? O bico Porra, envelheceu, tá ligado? Não dá, não esquece isso, né? Foi se aposentar em Los Angeles e encontrou um assassino, tá ligado? Não ia rolar, né? É. E é o tipo de coisa que ia distrair o público, sabe? Ia ficar olhando pro De Niro sendo taxista de novo, porra, não. Exato. Das primeiras vezes que eu vejo o estúdio tendo uma boa ideia, né? Tipo, não, cara, não vai rolar. Isso aí não, né? Era sonho de infância do cara, né? Coisa, né? Surgiu a oportunidade de fazer um filme taxista como eu quero fazer uma continuação de Taxi Driver, tá ligado? Aí de repente, né? Não, agora virou a continuação de Taxi Driver. Aí seria a foto da Jodie Foster lá, né? Das lembranças do cara. Que merda, né? Tá vendo, cara? E que ano do Jamie Foxx, hein? Porra. O cara tava on fire, cara. E a versatilidade, né? Também já começou a mostrar total a versatilidade dele. Sabe que o primeiro filme que eu lembro com ele, cara, assim, pra fechar aqui mais ou menos, foi o filme do Oliver Stone, cara. O Domingo Qualquer? Lá. É isso, exatamente. É muito foda esse filme. Foi a primeira vez que eu, assim, peguei a imagem dele, assim, no semblante dele, assim, cara. E aí esse filme teve uma repercussão fodida, né? 65 milhões, que é pra 220, né? 220 milhões. Cara, é o tipo de filme que hoje em dia a gente não vê tanto mais. Assim. Não. O cinema não tem mais espaço para isso. Esse é um tipo de filme que, se fosse feito hoje, iria para streaming. E aí no streaming talvez ele não tivesse o impacto que teve quando estreou, sabe? Porque a gente está num momento hoje muito zoado de muita oferta e que nada de fato tem o impacto que poderia ter, sabe? E eu acho que é uma das melhores bilheterias do Michael Mann, hein? Provavelmente sim. Tom Cruise, né, cara? Tom Cruise, ele arrasta a mesma galera. Sim. Tom Cruise não é de hoje. É um dos únicos caras que ainda faz isso, né? Exatamente. Aí o filme teve 2 indicações pro Oscar, né? Coadjuvante pro Jamie Foxx. Pois é, inclusive de ator coadjuvante pro Jamie Foxx. Que... merecido, inclusive. Merecidíssimo. E o outro foi montagem, né? Sim, que também merecido. Uma baita montagem. Poderia ter sido indicado a fotografia. Isso que eu ia falar, a fotografia também acho que merecia, cara. Ele foi reconhecido como indicação do prêmio da associação lá dos cinematógrafos nos Estados Unidos. Mas ele deveria ter sido indicado para melhor fotografia, porque ele faz algo que naquela época era muito embrionário. O Mann, inclusive, encontra soluções muito interessantes para o que ele faz em direção de fotografia do filme, de colocar umas luzes de LED dentro do carro e tal, para que a ideia dele toda era, eu queria mostrar Los Angeles que as pessoas não veem à noite, e com 35mm vão continuar sem ver, porque não tem como você ver aquele horizonte, sabe, de luz
avermelhada, com um monte de árvores. Você não vê isso no 35mm. O digital me proporciona isso. Então ele realmente abraça o digital ali, e o que ele faz depois com Miami Vice, com Inimigos Públicos, com o Hacker e com o próprio Ferrari, cara, é incrível. Eu adoro que um cara que está com 80 e tantos anos sabe usar digital melhor do que gente mais nova, que já é do período digital. Sabe? Os caras que nasceram com isso ainda não sabem usar como o Michael Mann. Pois é. Eu lembro que na época muita gente reclamou, assim, sabe? Tipo, nossa, mas o filme tem um aspecto esquisito, parece amador, não sei o quê. Pô, se olhar pro Colateral e falar que isso daqui parece amador, cara. Amador é você. Hein? É muita pretensão, né, cara? Não tem nada de amador, sabe? A direção de fotografia desse filme é impecável. É porque as pessoas entendem fotografia como outra coisa, né? Fotografia é paisagem. Só isso. Não é na cabeça dos caras é isso. Então, assim, essa análise é complicada, mas inclusive a fotografia mesmo, scope, né? A forma como ele é realmente voltado para o scope. Ele tem uma versão que foi para as TVs e tal, que ele não tem as tarjas pretas, e ele de fato mostra mais coisa em cima e embaixo. Só que ficou horrível, porque você vê que claramente ele foi enquadrado para ser scope. Sim. Né? E ele funciona muito melhor dessa forma, até nas cenas de dentro do táxi. O scope acaba trazendo essa questão do enclausuramento dentro do táxi, né? De uma situação desgraçada ali, né? Claustrofóbica ali, fechada e tal. É um filme que tecnicamente ele é impecável, a direção do Mann é nada menos do que incrível, assim, o que ele pega desse roteiro e enxerga nesse roteiro. E os personagens. Principalmente o Will Smith, o Smith, ó. Principalmente o Jamie Foxx e o Tom Cruise. Eu falei o Smith porque a gente não pode esquecer da Jada. A Jada também está muito bem no filme. Tá bem Ela mesmo. constrói muito bem a personagem dela. A participação dela é pequena, mas ela causa no espectador um impacto tão grande quanto o que ela causa no Max, sabe? Sim. E ela já tinha uma carreira bem estabelecida, cara. Tinha, pô. E a Jada é uma atriz que ela tinha capacidade para ser muito maior do que ela foi, assim, sabe? Eu acho que ela é uma boa atriz. E rende também, isso que eu ia falar, cara. Oi? E rende de atuação muito foda, cara. Sim, cara. Aliás, outro filme bom pra gente falar no futuro, cara. Até as últimas consequências. Muita gente esquece desse filme, cara. Ela, a Queen Latifah, né? Exato. Esse filme é foda, cara. Merecia a gente ter falado e ser redescoberto, cara, porque apesar de ser um grande diretor e ter o Tom Cruise e o Jamie Foxx, é um filme meio escanteado, assim, né? Mas na época ele fez bastante... Todo mundo falava do filme, né? Sim. E a propaganda também, né? Esse lance do digital que o Alexandre falou, na época era, né? Filme filmado totalmente, quase em digital, tal. Foi o que os caras usaram pra vender, né? Tom Cruise como vilão. Sim. Mas é muito disso, cara. Antigamente a gente tinha tempo pra digerir os filmes, tanto antes deles estrearem quanto depois, sabe? Hoje a gente não tem mais tempo, cara. Você tem que construir esse tempo, porque se você for deglutir tudo que é jogado pra você... Não, mas aí é que tá, você não consegue mais assistir a um filme e sentir o impacto que esse filme pode ter, culturalmente mesmo. Nenhum filme mais tem impacto cultural, cara. É bizarro, e tem filme com capacidade disso, sabe? Tem. Mas é muita velocidade, muita informação, muita gente falando. A pessoa que tá dando a opinião dela mal digeriu o filme, né? E tipo, o cara maratona uma série num dia, no outro que tá fazendo vídeo, né? Na estreia da série. Né? Tem que dar nota, tem que, né? Sim. A gente vê produzir conteúdo. Exato. A gente de uma outra época que a gente via um filme no cinema, esse filme demorava 6 meses para chegar na locadora. No VHS. Nossa, aí quando chegava na locadora, a gente alugava de novo, sabe? Aí passava na TV, a gente assistia de novo. Cara, hoje é impensável. As pessoas nem têm mais essa cultura de rever filme. Então não dá tempo do filme crescer. Né? É triste isso, na verdade, porque denota um futuro meio esquisito. Então, de que a gente não vai lembrar de coisas do passado. Porque... Isso que eu ia falar, só né, já que a gente tá falando de cinema bem rápido, assim,
para acabar o programa, mas vocês veem uma perspectiva pessimista? Tipo, você acha que em algum momento a gente não vai começar a dar uma voltada para isso? Eu acho que... Ou é um caminho sem volta mesmo? Tipo... Não, eu não acho que é caminho sem volta, porque a história é muito cíclica, né? Uhum. Talvez possa acontecer algo, tipo, os filmes de super-herói que estão dominando, não sei o que, já estão dando esse declínio. Alguma coisa vai ter que passar por cima disso. Os estúdios vão querer encontrar uma nova, sabe? Eu gostaria de acreditar, por mais que isso não seja algo indicado, nada que a gente vê dos bastidores de Hollywood indica isso, mas eu gostaria muito que alguém, assim, se acontecesse algo como aconteceu nos anos 90, de um cineasta independente conseguir trazer algo muito grande, muito interessante, que desperta o público e os estúdios crescerem o olho em cima desse tipo de coisa, sabe? Pisar um pouco no freio, né? Exato. Pisar um pouco no freio das propriedades intelectuais, né? E dar mais atenção para trabalhos autorais. Cara, anos 90 teve umas produções assim que você fala, pô, mas isso é ruim. Mas alguém tava fazendo. E alguém tava dando destaque para isso. A gente não tem mais esse tipo de destaque, sabe? São produções totalmente... A gente ouvia muito falar de enlatado, né? Para falar de seriado norte-americano. Hoje tá mais do que nunca essa sensação de enlatado. Produtos da Netflix, assim, filmes da Netflix que sempre parecem o mesmo filme. Sim, e aí temos aí o filme, um dos filmes mais caros da história recentemente. Que é uma porcaria. Cara. Falamos aqui do grande filme do Michael Mann e agradecer aqui. Leandro, valeu e até... Ixi, Maria, hein? Eu já não sei, mas eu até algum dia aí. Até algum próximo programa. Valeu, galera, e continuem vendo as coisas do Man. É filme de guerra que a gente vai falar. Ah, boa. O Tokyo Vice, galera, vejam o Tokyo Vice. Ele produziu e é bom. Baita série, 2 temporadas, tá no Max, tem começo, meio e fim. Dá pra... fechadinho, fotografia foda, estilo Man ali. Muito Show bom. de bola. Alexandre, valeu novamente aí e até o Ringolan. Pois é, valeu pelo convite sempre. Valeu, galera, valeu pela audiência aí. Assim como o Leandro deu a indicação, continue assistindo filmes do Michael Mann. É isso aí. Eu tinha falado que o próximo Cinema Aventura que a gente fez aqui, o Colateral, né? Eu tinha falado que ia um filme de western, mas agora o filme de western vai ser no próximo episódio, eu prometo. Daqui a 15 dias, um abraço e até mais. Até.